No decorrer da nossa ação colonizadora, o que precisamos perceber? Vem comigo. A capitania hereditária, ela tinha um tamanho considerável. Eu quero que você perceba que havia a distribuição de terras entre senhores, de preferência da mesma família. Já percebemos, a partir do termo, capitanias hereditárias, elas eram repassadas hereditariamente, elas eram passadas de pai para filho, a fim de que se mantivesse a ação branca dominadora sobre o território. A dominação branca, principalmente a de origem lusitana, de preferência um português, mas os descendentes aqui nascidos, eles poderiam adquirir essas terras, que não poderiam ser vendidas, mas poderiam ser doadas. Estamos falando das chamadas Seis Marias. Seis Marias era o nome dado aos lotes de terras doados entre senhores, de preferência da mesma família. Então percebemos aí já uma concentração fundiária desde o iniciar da nossa história do Brasil. Nesse momento, nós percebemos então que, mediante ao tamanho da capitania hereditária, não havia o controle do capitão sobre todo o território e nem o controle do governador geral, sede Salvador, Bahia, a nossa primeira capital, ok? A nossa Salvador, ela vai ser capital de 1549 até 1763, até o século XVIII, medida pombalina que transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, num outro contexto. Então, qual é a nossa ênfase aqui? Na medida que a imensidão da capitania hereditária não há o controle eficaz sobre todo o território promovido pelo capitão, pelo donatário, e muito menos do governador geral, que buscou promover uma centralização, mas ele se encontra sediado em Salvador, Bahia. Vamos pensar nos transportes, nas telecomunicações, ou seja, a ineficiência dessa fiscalização. Desta forma, com a distribuição das Seis Marias, as terras doadas, formam-se poderes locais. Isso que eu preciso que você enxergue. Formam-se poderes locais. Esses poderes locais, eles vão acabar constituindo as chamadas câmaras municipais. Não é difícil de você compreender. Vamos olhar para um Brasil de hoje. Um Brasil com seus muitos estados, e existem estados do nosso Brasil imensos, com muitas câmaras municipais, poderes locais. Em se tratando de Brasil, são cerca de 5.565 câmaras municipais. Pensa comigo, poder central do Brasil, os governadores estaduais, 5.565 câmaras municipais, com os seus devidos prefeitos, os seus poderes locais. Então, raciocinou comigo? Pensa isso à época. Se hoje nós temos dificuldades de promover essa eficaz fiscalização sobre tantas câmaras municipais, com tantos recursos, diga lá a época. E por que estamos enfatizando isso? Formam-se inúmeros poderes locais. O conhecido homem bom. O homem bom, o homem branco, ok? De origem lusitana, ou então o bem-nascido no Brasil, da descendência colonizadora, ele é dono de terra, ele é dono de escravo, ele é um bom cristão católico. Eu estou enfatizando o bom cristão católico porque neste contexto, século XVI, século XVII, nós já estudamos o cenário de reforma religiosa. Então você não está falando de um cristianismo somente católico no mundo nesse contexto. Nós já temos todas as ordens protestantes. Só que em se tratando de Brasil, colônia de Portugal, Portugal católico, então o Brasil católico, apostólico e romano. Então esse homem bom, o líder da Câmara Municipal, aquele que promove o exercício do poder local, ele é um senhor de terras, ele é um senhor de escravos, ele é branco, ele é bom cristão católico.
e ele exerce o domínio naquela região. E nós bem sabemos que, inclusive, teremos o choque, o confronto entre Câmara Municipal e governo geral. O governo geral, ele quer o poder centralizado em suas mãos, enquanto a Câmara Municipal quer exercer o seu poder local, o seu poder regional. Então, não serão poucos os choques entre o homem bom, o líder da Câmara Municipal, versus o governo geral, ok? E gradativamente na história do Brasil, nós veremos a formação de inúmeras câmaras municipais, inúmeros poderes regionais, poderes locais que vão se desenvolvendo. E hoje nos deparamos com mais de 500, mais de 5.500 câmaras municipais para que haja uma eficaz fiscalização. Ok?